Vocês certamente já ouviram falar no índice KP. Para quem não sabe do que eu estou falando, o índice KP é uma unidade que mede a quantidade de interferência geomagnética que o planeta Terra sofre por causa do Sol. E às vezes isso pode ser perigoso para a operação com drones. Então vamos entender. O índice KP é uma escala que vai de 0 a 9, né? Quanto maior esse número, maior é a interferência geomagnética, e isso interfere muito na qualidade dos sinais dos satélites de posicionamento, do GNSS. Então isso pode trazer uma operação um pouco mais insegura. E como que a gente vai resolver esse problema? Evitando voar quando o índice KP está muito alto, simples assim. Bom, como que eu divido mais ou menos essa parada? Se o índice KP vai até 3, galera, vai voar tranquilamente que não tem perigo nenhum. É muito próximo de 0. Se está abaixo de 5, cara, vale a pena voar, não perca um trabalho por causa disso, porque não vai trazer muitos perigos. O erro pode ser de alguns pequenos metros. Acima disso, começar a ficar atento. Por exemplo, acima do 7, eu já pensaria em marcar para outra hora, para outro dia, porque começa a ficar perigoso. Agora, começa a ficar perigoso para quem? Vamos lá separar as coisas. Para voos recreativos, digamos que o maior perigo está no home point, porque o drone marcou o home point aqui num determinado lugar, mas sai daqui, bonitão, marcou, aí voou, na hora que voltar, essa interferência pode dizer para o drone, ei, agora é ali, viu? E dá um erro de alguns metros. E dependendo desse nível, se for muito elevado, esse erro pode ser de algumas dezenas de metros. Então é muito perigoso. Então por isso que eu sempre falo, vai decolar o drone, decole o drone numa área bem aberta, sem nada. Quando ele for descer, ele vai descer com tranquilidade. Se houver algum erro, ele vai corrigir, dá tempo de você corrigir, assumir o drone, etc. A maioria dos drones tem uma coisa chamada Precision Land, que ele usa uma câmerazinha olhando para o chão, que ele faz essa correção automaticamente. Então o índice KP manda ele errar e ele olha para o ponto de pouso, não, mas era ali. Aí ele corrige automaticamente essa posição pela câmera, que é a correção ótica. Tá aí, beleza. Mas nem todo drone é tão bom assim nisso, então fiquem muito atentos a isso, tá bem, pessoal? Já para voos mais profissionais, principalmente para voos georreferenciados, né, que é o caso de, entre aspas, topografia, aí, meus amigos, o índice KP vai fazer muita diferença, mesmo com o RTK. O RTK vai melhorar a precisão, mas não vai corrigir tudo. Então, se vocês forem fazer algum tipo de voo que necessita de um bom georreferenciamento, uma coisa precisa, aí, meu amigo, é bom você consultar o índice KP antes de fazer esse voo. Se estiver muito elevado, repensa a data. Agora, para o nosso mundozinho aqui, ó, dos dronezinhos sub-250, voo recreativo, é como eu falei, não faz muita diferença. Mas só um detalhe, se você comprar um drone que lê apenas 2 constelações de GNSS, por exemplo, só GPS e só o GLONASS, né, essa precisão não é tão boa. Ele está vendo menos constelações, menos satélites. Então, se o seu drone vê 3, 4 constelações diferentes, ou todas juntas, ou seja, GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, enfim, vai juntando os satélites e isso aumenta muito a robustez do posicionamento do drone. Então é isso, fiquem atentos ao índice KP, que ele pode ser importante no seu voo. Tá bem, pessoal? Isso aí, bora voar que é bom demais.